Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. E lá no YouTube você pode conhecer a programação do canal de São Paulo, os programas do canal de São Paulo. Vai lá na busca, digita canal de São Paulo, você vai conhecer os programas que tem aqui na programação da emissora. Além disso, já que você está no YouTube, aproveite, se inscreva no meu canal, no canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no A Bola Não Para. Aproveitando, mandando um abraço para o Rodrigo Rosso, da TV Reação. Um grande abraço para você, Rodrigo, um belo trabalho que você realiza. E nosso convidado aqui é o técnico Adriano Geraldes, técnico de basquete. Vamos falar de basquete aqui, sempre no A Bola Não Para. A gente não fala só de futebol, falando de outros esportes. E o basquete tem um espaço especial sempre no programa, a gente falando desse esporte maravilhoso que vem crescendo em adeptos, em pessoas assistindo o basquete norte-americano. Tomara volte a crescer ainda mais no Brasil, acompanhando também o basquete brasileiro. É sempre essa torcida para que o basquete ressurja, como já foi muito grande, principalmente na década de 60, 70, 80, e foi perdendo um pouquinho de espaço a partir do vôlei surgindo com força em 92 em Barcelona com a medalha de ouro naquela seleção masculina fantástica do técnico José Roberto Guimarães. Adriano, prazer recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Igualmente, um prazer a todos aí, a bola não para. Sempre bom falar de esporte, sempre bom falar de basquete, da modalidade que a gente tem uma paixão enorme e há controvérsias com esse negócio do vôlei. A gente continua sendo o segundo mais praticado. Mais praticado, mas mais acompanhado, acho que perdeu um pouquinho de espaço, né, Adriano? Perdemos bastante. Eu acho que é isso. Aliás, nas escolas, tem uma curiosidade, né? O handball é o mais praticado nas escolas, né? Muito mais que o futebol de salão, o handball é um dos esportes mais praticados nas escolas, com números oficiais, inclusive. E o basquete também tem esse grande espaço, você dizendo aí como segundo, mas realmente são esportes, para não dizer que só é o país do futebol, né, Adriano? O país, nós realmente somos o país do futebol, do primeiro, como a gente falou. Fora do ar, do primeiro ao quinto futebol. Futebol. E aí depois vem os demais esportes. Legal. Adriano, vamos começar a contar a sua caminhada. Quanto tempo já de basquete? Como que iniciou a sua vida no basquete, Adriano? Bom, Fred, eu comecei jogando handball pela escola. O nosso professor, ele dava handball e basquete assim, com excelência, né? E eu estudava na escola pública e tinha possibilidade. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo mesmo, a gente jogou Jogos Mirim em São Paulo, na época que havia essa interação, a gente jogava contra as escolas de toda a capital. Eu fui fazer um teste no Banespa, dei certo. Aí comecei a ir mal na escola, meu pai me tirou. No outro fez teste já de basquete? De handball. De handball? De handball. Aí meu pai me tirou porque eu estava indo mal. Você jogava em que posição de handball? Eu jogava de ponta. Ponta? De ponta esquerda, né? Eu sou destro, eu jogava de ponta esquerda para entrar cruzado e fazer o gol. Isso. E tinha esse tamanho, né? Com 13, 14 anos. Quanto de altura você tinha? 1,83, 1,84, 1,87. Não cresceu muito. Aumenta um pouquinho mais. E aí eu saí, né? Eu fiquei um ano sem praticar de forma federativa e aí você foi mal na escola, meu pai foi mal sacou, na escola, tirou. Me sacou. E para você, porque a gente sabe que para a garotada, a aula de educação física que a gente mais gosta, tem tudo isso, né? Imagina você já jogando, né, num clube como o Banespa, que sempre, quem não é de São Paulo, o Banespa sempre foi tradicional em vários esportes, no vôlei, no basquete tinha espaço, no handball, como você disse, em outras modalidades. O Banespa ali na região do Santo Amaro, realmente era sensacional para os esportes. Era o Banespa e o Sírio, na altura. Exatamente. E como que foi para você, seu pai tirando por causa das notas? Rapaz, foi frustrante. E aí aquele negócio, bom, eu não quero que isso aconteça de novo. Aí no outro ano apareceu a oportunidade de fazer um teste. E aí eu fui. Continuando no handball. Então, era no Clube Paineiras do Morumbi, minha tia trabalhava lá dentro e ela falou, não, é handball, pode vir. Aí fui com tênis, tudo preparado. Na verdade era um tênis de vôlei, mas enfim. Cheguei lá, basquete. Aí o técnico falou, grandão, entra. Falei, não, vim fazer teste de handball. Não, vem cá, entra aí, tenta. E como eu tinha a experiência da escola, eu acabei me saindo bem. Isso foi uma segunda-feira, no sábado eu já estava federado e já estava jogando. Meu primeiro jogo contra o Espéria, lá no Espéria, E em que posição você já começou? Aí eu era pivô, né? Era pela pivô. Altura já vai lá pra frente. Vai lá pra baixo, tomar porrada. Então aí começou a sua caminhada no basquete de uma forma sem querer, a gente pode dizer assim. Sim, praticamente sem querer, mas eu tinha, assim, meu segundo esporte era o basquete.
E aí... Mas é sua tia que te falou? Minha tia. Ela sabia que era basquete ou ela... fazia a menor ideia. Ela achou que era um esporte e te mandou? Sim, na minha família eu sou a primeira geração que praticou esporte competitivo ou esporte organizado. Então, para eles, tanto dava... Se fosse basquete, handball, vôlei, era tudo igual, era com a mão. Ou seja, uma indicação. Pois é. E acabou ficando e, assim, é uma paixão que eu carrego aí desde os meus 13, 14 anos de idade. Eu fiz 53, então já vão para 40 anos entre prática e técnico, né? Mais como técnico, já tem mais de 30 anos como... E aí a caminhada jogando basquete, como que foi, Adriano? Foi medíocre. Eu posso dizer que, não medíocre, mas foi mediano, né? Eu não era um jogador de destaque, sempre fui um jogador muito mais de cooperação da equipe do que propriamente um protagonista do time, pontuador. Eu pegava bastante rebote, defendia muito bem. Eu joguei até o 19, sub-19. Você no Paineiras? Não, comecei no Paineiras, fiquei 2 anos, depois fui para o Monte Líbano, fiquei mais 4 anos. Né? Monte Líbano que era, né? Que era, a gente carregava a bolsa para o Cadu, Marcel, Mauri, Como Israel. Que era Rapaz, era assim, você ter a convivência com esses caras era algo Isso fantástico. A gente está falando que tempo? 81 até 86, 87. Eu parei em 88 já. Você já carregando bolsa para os futuros campeões pan-americanos. Pan-americanos, né? Que era quando a gente era juvenil, assim, a gente se divertia porque eles iam 6 para a seleção. Sim. Era quando a gente podia jogar o torneio de preparação, alguns jogos do Paulista, que as feras estavam só fora, né? Então, caras que já estavam na seleção brasileira, que vocês viam e a gente via, admirava e aprendia. Sim. O Edvar era o treinador. Logo quando eu cheguei no Monte Líbano, o Edvar tinha acabado de dirigir a seleção brasileira. Então, pra gente era... E a rivalidade Monte Líbano e Sírio, hein? Olha, era comparado a um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, era nesse nível, né? Era uma rivalidade muito grande. A colônia árabe síria, né? Vamos dizer assim, existia uma grande rivalidade, o que um clube tentava fazer, o outro tentava fazer melhor, né? Então eram os dois clubes da capital que puxavam, né, no meio dos anos 80 ali, tinha o Corinthians também, sim, mas o Sírio e Monte Líbano eram... meio que monopolizado os dois. Eram os tops aqui do basquete de São Paulo. Hoje eu equivaleria ao Paulistano e ao Pinheiros, sim, a rivalidade que eles têm, mas acho que entre o Paulistano e Pinheiros hoje existe um respeito maior, né? Respeito no sentido, não que houvesse desrespeito, mas... Sim. A rivalidade não é tão forte como era, né? É algo mais soft, sim, né? Sim. Antigamente a coisa era bem pesada, né? De contratação de jogadores, sim, e as coisas... Até na quadra mesmo, né? Na quadra, os jogos eram sempre tensos, então, quer dizer, era muito legal. E eu tive a felicidade de poder presenciar essa fase dourada do Monte Líbano, ganhando brasileiros, ganhando Copas Sul-Americanas, sendo vice-campeão do mundo em Barcelona. Então, para mim foi um grande privilégio. E aí, como que foi, assim, porque, claro, a gente vai percebendo, né, Adriano, assim, principalmente no esporte, né, na vida a gente vai sempre indo atrás, na parte profissional, tenta se melhorar, aprender, estudar, para você se destacar ou, de uma certa forma, sim, você ir bem no trabalho, não ter dor de cabeça. No esporte, a gente tem um limite, todo mundo tem um limite, né? É claro que a gente tem a superação, mas a parte técnica, existe esse limite. E aí você percebia, poxa, eu tô ficando para trás, eu tô sentindo que tem gente muito melhor do que eu. Como que foi isso? Alguém te passou essa maneira? Porque a gente entrevistou outros que não tiveram grande sucesso na quadra como jogador, mas depois se tornaram técnicos e falaram assim, ó, meu técnico chegou e falou assim, não, vem aqui, eu quero que você seja meu auxiliar, você tem uma boa liderança, você pode... E transforma aquele jogador num membro da comissão técnica. No seu caso, como que aconteceu? O processo foi parecido, mas ninguém precisou me dizer. Eu já, assim, na época de colégio, eu treinava as equipes femininas do colégio. Eu, com 17 anos... Você já fazia isso? Eu já treinava. E por conta própria, assim? Porque o professor já via em você... Já estimulava para mim e falava, Adriano, dá o treino, eu
faço na época que isso era possível, Sim, né? Porque sim. hoje em dia o CREF e essas regulamentações profissionais, elas não te permitem. Então, eu acho que é um grande erro, né? Porque você pode permitir uma iniciação de um árbitro, né? Se você vai percebendo que você não tem aquele nível técnico para jogar em excelência, você tem que começar eu falei assim, isso aqui é o que eu quero para minha vida, né? Ser treinador. Já treinava, entrei na faculdade com 18 para 19 anos, ainda jogando no juvenil. Faculdade de Educação Física. Né? E fui para Santo André, onde assim, a grande maioria dos basqueteiros... FEFISA, né? A grande maioria dos basqueteiros iam para lá. Então, na altura você tinha o Rolando, Paulinho Vilas Boas, Cláudio Mortari tinha saído de lá, Thelma Tarvenari, o Eduardo Zanoli. Então, era o Vagnão, era um ambiente de basquete. O Edelcio, que foi meu professor e técnico no Paineiras, que me introduziu no basquete. Então, eram pessoas do meio. Então, foi tudo meio que facilitado, sabe? E para mim, obviamente que existe uma frustração de você falar, caramba, eu queria ter jogado um pouco mais. Depois eu fiquei jogando liga, jogos abertos do interior, jogos abertos do interior de Minas. A gente jogava de forma... ainda sentia essa vontade do jogo. E assim, o mais incrível é que a partir do momento que você começa a estudar, você começa a se dedicar ao estudo de uma modalidade, você começa a praticá-la melhor. Né? Então, a partir desse momento, a percepção de você ter o entendimento... tática, né? Não só a parte tática, mas mesmo a execução técnica, física, né? As exigências físicas que o jogo demanda. Você começa a controlar isso melhor, você começa a ir para a quadra e fazer aquilo de forma mais natural. Né? Então, para mim, foi um processo meio natural isso. E aí surgiu dessa maneira, você já virou técnico onde você estava ou você foi para outro lugar? Auxiliar técnico, você foi... Como que aconteceu? Então, na verdade, o Monte Líbano, no meu último ano de juvenil, eles me ofereceram a escolinha. Eu não no último ano não, no segundo ano de faculdade. Eles me ofereceram a escolinha, eu falei assim, eu ainda não estou pronto, eu acho que ainda não estou pronto. Aí no último ano de faculdade eu comecei no IP, que é um clube aqui na Ibirapuera, que é um clube pequeno, só para associados. Inclusive o Fred Batalha era um dos meus atletas. Você fala, caramba... Que é o assessor aqui, o meu xará. Então, eu comecei num clube muito pequenininho, próximo ali ao Monte Líbano. Depois retornei em 91, né? Eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos já de técnico. Retornei ao Monte Líbano, dirigi uma categoria e aí foi embora. Legal. Nós estamos conversando aqui com o técnico Adriano Geraldo, está contando a sua caminhada, até para vocês conhecerem um pouco mais esse técnico de basquete, trabalha um bom tempo já no esporte, e agora a gente vai para o intervalo, e no segundo bloco a gente vai desenvolver mais a função dele como treinador, experiências até fora do Brasil. Então a gente vai para o intervalo e já voltamos com A Bola Não Para. Está no ar, A Bola Não Para para você. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal do Fred Júnior, será bem-vindo. Toda semana tem sempre uma entrevista inédita falando de esporte para você no A Bola Não Para. Nós estamos conversando com o técnico de basquete Adriano Geraldes, está contando a sua caminhada, ele que é treinador e vai agora falar mais, agora especificamente nesse segundo bloco, no bloco final da sua carreira como técnico. Aí, Adriano, treinador, quando você se tornou treinador mesmo de basquete? Bom, comecei em 88, né, como eu já falei, no IP. Na altura, a gente tinha um curso técnico, que a própria FEFISA, que era o professor Vladimir Marques, queridíssimo Vladimir. Histórico Vladimir. Né, era o nosso professor, ele tinha um curso técnico que durava o último ano inteiro para nós, era um curso bem extenso, bem
com conteúdos bem pontuais. Aliás, difícil saber quem não passou pelas mãos de Vladimir Marques, né, de alguma forma. Né? Então, até em virtude do que a gente já havia dito, né? Porque muitos dos basqueteiros acabavam indo para lá, né? O curso técnico dele era um curso que era mais acessível, né? Porque era uma vez por semana que a gente tinha de aula, mas era um ano inteiro. Então, dessa forma, eu acabei começando por um clube pequeno, Monte Líbano. Aí, efetivamente, quando eu passei vamos dizer assim, competir num nível mais forte, foi quando eu fui para o Continental, em 92. Sim. Né? Aí eu comecei dirigindo o Sub-12, Sub-13. Curiosidade, o Leandrinho era meu atleta no Sub-12, apesar de ele ter 9 para 10 anos. Sim. Já mostrava uma diferença. Já tinha um diferencial, apesar de muito pequenininho, franzino, tudo. Mas você fala, isso aí não vai virar. E olha aí. Pode dizer que você foi um dos primeiros técnicos do Leandrinho? Sim, oficialmente sim. Né? Porque eu acredito assim, o Leandro, o treinador dele, o primeiro treinador dele foi o irmão dele, que é o Arthur. Sim. Né? Então não tiro esse crédito dele. Claro. Agora, competitivamente, fui eu no Continental. Ele começou com 9 para 10 anos, tinha 2 anos a menos que a categoria era 80, ele é de 82, né? Se a gente pensar, né, Adriano, na década de 90 que você citou aí, que é mais ou menos o Leandrinho já era nessa época, né? Uhum. Dificilmente a gente imaginaria um jogador na NBA, né? Um jogador brasileiro na NBA, sim, né? Sim. E você vê ele atingir esse estágio... É algo assim... Primeiro por ser o Leandro, né? Sim. Porque você imagina, você fala, caramba, na NBA você vai ver um cara de 2 metros e um monte, forte pra caramba, rápido pra caramba, salta pra caramba. E o Leandro, ele tem 1,92 m, 93, sempre foi muito franzino, então você fala, para ele seria muito mais difícil, né? E algo impensável pra gente. Era um mundo que, obviamente, nos anos... final dos anos 80 começou a se abrir um pouco o mercado para os europeus, o Petrovic, o Vukov, alguns jogadores da cortina de ferro começaram a ir. Então, o mercado começou a se abrir no final dos anos 80. Então, no começo dos anos 90, já o processo foi se abrindo, até chegar ao que é hoje um volume quase 30% de estrangeiro na NBA. Mas naquela altura era algo... Um sul-americano, né? Um sul-americano é impensável. Né? Então, quando até porque a gente lembrar, né, que quem está assistindo a gente hoje, vê a Argentina em destaque, né, com muitos jogadores até argentinos na NBA, mais que brasileiros. Mas antigamente tinha muito mais brasileiros em destaque do que argentinos. Né? O Brasil sempre vencia a Argentina. Sim. Né? Sim. Essas gerações, até o começo dos anos 90, né? A geração do Oscar sempre ganhou da Argentina. Apesar da Argentina já ter um bom basquete, sempre você era competitivo, mas não era o nível. O brasileiro sempre não tinha. Eles alguma coisa que não... É mais ou menos o que a gente passa hoje. Alguma coisa acontece que a gente chega os detalhes. Sim. São alguns pequenos detalhes que chegava na hora, o Brasil sempre ganhava da Argentina, tanto sul-americano como Copa América, essas coisas. Então, e o processo acabou se invertendo. Né? O Brasil, o Nenê foi precursor, depois o Leandro, e aí abriu a porta e hoje... nós devemos ter, acho que são 12 ou 13 atletas que passaram pela NBA. É um volume bastante considerável, não? Com certeza. E aí você, do Continental, aí você sempre começou a ter muito mais espaço na base, trabalhando na base, do que realmente equipes adultas? Sim. O Continental parava na base, no 19, né? O Continental tinha esse perfil de um clube formador, apesar de nos anos 80 ainda ter tido uma equipe adulta. Mas a partir de algumas, principalmente dificuldades econômicas, o Continental se propôs a fazer base. Então, nos 10 anos, nas 10 temporadas, né, que eu trabalhei no Continental, eu fiz do Sub-12 ao Sub-17, né, apesar de a gente trabalhar com 19 e o 22, que acabou sendo campeão estadual em alguns momentos, o Sub-19 também. Então, muito focado na base, mas sempre tendo o link, sempre acompanhando, sempre trabalhando com parte de estatística nos jogos de seleção, nos grandes torneios estaduais, nacionais, sempre teve esse link. Algumas viagens para fora para acompanhar, então deu para
deu para estar sempre linkado. Mas a minha paixão, se você perguntar, Adriano, o basquete adulto, ele tem um glamour maior, te paga melhor, mas a minha paixão realmente são as categorias formativas. E aí, sobre a base, né? Como que você vê hoje a base? Porque gerações mudaram, né, Adriano? Se a gente pensar na juventude, né? Antigamente... E a gente fala isso, e eu falo isso em relação até ao jornalismo. Claro, tem jovens maravilhosos, competentes, talentosos, é óbvio. Mas para alguns, parece que no nosso caso, que o jornalismo começou a partir do momento que ele saiu da faculdade. Sabe, não se respeita a história das pessoas, não se respeita o que as pessoas já fizeram, o quanto já se trilhou, se caminhou para ele poder chegar e ter essa chance no esporte, na profissão, qualquer que valha. Mudou-se isso. Os valores se mudaram, a comunicação chegou de uma forma muito forte através da internet, celular, tablet, tudo isso a gente sabe. E para você que trabalha tanto com a base, essa mudança que tem, eu acho que quem não sei o seu estilo de trabalho, mas, por exemplo, aqueles que eram mais severos, mais duros, mais intensos, hoje não tem sucesso, não conseguiria espaço que teria antigamente. Queria que fosse essas mudanças que aconteceram. Isso é uma realidade tremenda. Para mim, especialmente, eu sou um desses caras que sempre fui muito intenso, vamos falar assim. Sempre cobrei muito, sempre briguei muito com os meus atletas. Muita gente até falava, parece um louco na quadra e tal. Mas isso era perfeitamente aceitável, era algo que a gente via nos adultos, era algo normal. Né, a conduta muitas vezes mais agressivas, chegando num limite bem próximo do... Olha, aí não dá mais porque você chega num limite de agressão e aí são outros tempos. Claro. As gerações, a gente, em estudos pedagógicos, era de 15, 20 anos uma mudança de geração para geração. Tá. Ultimamente, você tem notado que de 5 em 5 anos você já tem uma mudança de geração muito grande. É só a gente olhar o que aconteceu esse final de semana no All-Star Game, você olha e fala, quem é esse? Quem é aquele? É muito moleque, muito garoto e assim, o que é importante hoje? A imagem do cara, o que ele veste, o que ele ouve, tudo virou negócio, né? Então a camisa deixou de ser importante. Havia nos anos 80 e mais para trás, o jogador começava num clube e ia até o seu limite, ia até o juvenil. Porque não é ser nostálgico, né, Adriano? Muita gente fala assim, os novos falam, isso é melhor de passar é museu, nostalgia, não é isso. É que os valores eram outros, né? E eu acho que até explica muito do que acontece hoje em dia, desse afastamento, esse egoísmo, as pessoas não se importando com as outras. Eu acho que tem explicação do que vem acontecendo, né? Sim. É um impacto generacional. Né? Exatamente a falta de você, obviamente, um jovem hoje ele sai muito mais habilitado do que eu saí. Claro. As informações, novas tecnologias. A gente teve um curso esse final de semana e um dos comentários, a gente sempre vai almoçar com velha guarda, nova guarda. Sim. Então você fala, poxa, uma fita de VHS, né, para explicar, era um negócio desse tamanho. Ela chegava em inglês, sem tradução, sem nada. 5, 6 anos depois, a tua mão. Chegava, poxa, caramba, é um material novo, moderno. Ou um livro que viesse dos Estados Unidos, que obviamente sempre foi a meca do basquete, sempre trouxe bastante informação. Hoje em dia, você vai lá no YouTube... Acha tudo lá. Olha, se quiser legendado, sem legenda, tudo. O cara está acompanhando o treino o time está fazendo na China, na Rússia, na Europa. Então, ou seja, as novas tendências, você tem, obviamente, por obrigação, estar acompanhando e visualizando aquilo que está sendo feito no mundo. Claro. Né? Então, para você assistir um jogo de Euroliga, era algo impensável. NBA, meu primeiro jogo, a gente assistiu era um monstro, como chama? O projetor. Era um negócio, cara, eu lembro assim, era tipo um negócio de mesa, assim, a gente sentava lá no Monte Líbano, nós vamos ver a final do Boston de 3 anos atrás. Pô, você fala, caramba,
Então, hoje em dia, a coisa é muito mais rápida. E você teve que mudar também o seu Claro, canal. claro, você tem que se adequar aos novos tempos. Os pais, o entendimento de uma cobrança era muito diferente, os pais tinham muito mais influência na educação dos filhos. Hoje isso está transferido para os professores, para a escola, ou nem para um nem para outro. Então, quer dizer, a autonomia que eles têm, que os jovens têm, ela é tão grande que talvez gere essa questão. Putz, eu não sei o que eu faço, eu não sei onde que eu vou, poxa, eu estou fazendo uma faculdade, mas não é aquilo que eu quero. Sim. Né? Então, por aí você já tem um grande problema. Você colocar um jogador na quadra treinando 2h30, 3 horas, hoje em dia, você fala pro cara, acabou o treino, vai lá chutar 500. Caramba, quer ir embora, né? Não, o cara quer ir pro celular. O cara, ele vai ao banheiro no intervalo do treino, ele tá ali querendo ver o que está acontecendo no celular dele. E isso é problemático. Sim. Porque você... não tem um foco, né? Você tem déficit de atenção, são doenças que já existiam, mas que são muito mais acentuadas agora. Né? E você falou de pais, né? Eu sempre pergunto para quem trabalha com base, né? O famoso pai de Miss, né? É aquele que acha que tem o filho, por exemplo, você está com a camiseta do Kobe Bryant, né? Que infelizmente faleceu. Tem aqueles pais ainda que acham que tem um Kobe Bryant na família, isso também atrapalha? Atrapalha demais, né? Ainda, eu acho que isso está até exacerbado agora, tá um pouco... Alguns pais entendem que o seu filho então todo mundo, já que o canal abriu, todo mundo vai ser NBA. Sim. Né? Você não pensa mais em seleção brasileira, você não pensa mais em uma seleção paulista. É que nem no paulista. Futebol, o cara não pensa mais em jogar na seleção, ele jogar quer lá no jogar na Europa, né? E obviamente que não é assim. Você pode... Existem garotos realmente muito talentosos, mas sem trabalho, sem dedicação, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. O talento... ele continua acontecendo, né? Alguns pais têm os pés no chão, conseguem entender, conseguem perceber o que é melhor para os filhos. Outros pais se deslumbram com tudo, né? Como você falou, é o pai de Miss, é o pai de... E a frustração deve ser bem grande, porque... Deposita todas as fichas dos filhos, né? Alguns caras começam a trabalhar menos. Tá. E hoje você tem um processo que são os agentes, que estão chegando mais cedo, com 15, 14 anos, os atletas já com agentes, os camps, não sei o quê, as mídias, o cara já tem acesso, o cara tem um canal, e aí isso tudo eleva o pé do chão um tanto quanto, e não é saltando, não é treinando. Sim. É virtual. Sim. E não tem jeito, não tem como substituir o treinamento, o suor. Para mim, não vai mudar isso não vai mudar, não tem jeito. Só a não ser que você vai jogar o videogame, né? Mas esporte é feito com suor. Só para encerrar mesmo, a gente já está no final do programa, Adriano. Okay. Onde você está atualmente? Então, eu estou voltando para o Palmeiras. Base do Palmeiras. A base do Palmeiras, estou voltando para o Sub-17. Eu estava na Unifacisa como auxiliar agora no último NBB e acabei pedindo para me afastar e estou de volta ao Palmeiras. Legal. Então, sucesso para você no Palmeiras, boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista, viu, Adriano? Que é isso. É um prazer enorme em falar de basquete, falar daquilo que me apaixona e pronto, estou sempre disponível quando precisar. Legal. Agradecendo o técnico Adriano Geraldes aqui no programa A Bola Não Para, através do canal de São Paulo, a gente falando sempre de todos os esportes, inclusive do basquete, que é um esporte fascinante que tem muitos adeptos no Brasil e em todo o mundo. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do A Bola Não Para você. Eu espero você.